Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro. Sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Minha gente, nós temos assistido a uma participação muito efetiva do Partido dos Trabalhadores e das suas lideranças no debate econômico do país. E vocês devem conhecer aquele ditado, né? Eu dou uma vaca para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. O que a gente tem assistido nos últimos dias é que as lideranças do PT, elas contradizem o ditado, né? Porque eles não querem saber de dar uma vaca para não entrar na briga, eles já chegam logo com a boiada para não sair dela de jeito nenhum. O inimigo número 1 do partido, que é o partido do governo, do presidente Lula, é o Roberto Campos Neto, que dirige o Banco Central, e tudo indica que não vai ter bandeira branca capaz de estancar essa guerra que já foi declarada ao Banco Central e ao Campos Neto. E aí tem um outro ditado aqui, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu adoro um ditado popular, porque ele fala muito sobre o que está acontecendo entre nós. Se for verdade que quem cala consente, o silêncio de Lula ontem sobre o Banco Central ou a taxa de juros, ele fez discursos ontem na Bahia, o relançamento do Minha Casa Minha Vida, não falou sobre isso. Esse silêncio, ele valida ou não os ataques petistas renovados. E essa renovação dos ataques, que na verdade a cada dia vão ganhando uma escalada maior, elas vieram depois do aceno de conciliação, essa bandeira branca hasteada, né, esse tom mais conciliador das falas de Roberto Campos Neto na entrevista que deu no Roda Viva, na TV Cultura, e também na participação que teve ontem num evento de banco aqui em São Paulo. Bem, quem está andando em cima do muro, fazendo jus ao seu apelido de o mais tucano dos petistas, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está tentando atuar ali como uma linha frágil, é sim uma linha frágil, mas tem sido constante, para manter alguma institucionalidade na relação entre o governo e a autoridade monetária. Haddad tenta repetir que ele quer uma harmonização da política fiscal, da política monetária, que todos querem a mesma coisa, que o diálogo é bom para todos, que na hora que ele entregar o fiscal, o Banco Central vai ver que os juros estão altos demais, enfim, ele procura um jeito de não negar as bravatas do seu partido, mas ao mesmo tempo continua mantendo a mão estendida ali para não promover uma ruptura, né, nessa ponte já muito frágil entre o governo e o Banco Central. Quem apareceu de árbitro dessa confusão foi o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Primeiro ele aplaudiu, estou usando esse termo porque foi o termo que ele usou, aplaudiu Campos Neto pelas suas falas, pela moderação e tudo mais. E depois ele passou um recado muito claro ao presidente Lula. A independência do Banco Central é a nova realidade, ela é real. E o Lula vai ter que conviver com essa mudança, né, com essa autonomia, e vai ter que buscar uma solução inteligente, disse Rodrigo Pacheco. Por inteligente, ele quis dizer a solução do diálogo, a solução que compreende os problemas do país, que respeita a autoridade técnica e o quadro técnico do Banco Central com as suas decisões, enfim. Tudo indica, turma, que a gente vai continuar assistindo a um período ainda dessa batalha que a gente ainda não sabe onde ela vai dar. O que ela custa correção de preços no mercado financeiro, porque vai levar um tempo para a gente entender se a briga do PT com o Banco Central é uma birra de criança no shopping, sabe todas as mães e pais já passaram por isso. Eu tenho 2 filhos e já passei por isso 2 vezes, né? Toda criança faz uma briga num shopping, num supermercado, enfim, deita no chão, faz aquela coisa. Então, o que a gente vai entender ao longo do tempo é se é uma birra de criança no shopping ou se realmente é uma escolha do novo governo, de manter esse grau de tensão, de questionamento e de contraposição, inclusive aos fatos, né? Inclusive aos dados. Aliás, parte da entrevista especial que a gente tem no Money hoje fala um pouco sobre isso, né? Contra os fatos, contra os dados, é difícil ter argumento. Por exemplo, quando a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, diz que não há risco fiscal
num país, né? O Brasil não tem risco fiscal. Ela compra uma tese de economistas que estão assessorando o Partido dos Trabalhadores, assessorando a Luiz Mercadante, que é uma tese que não é corroborada pela 80%, no quase 90% dos economistas no mundo inteiro, né? Que está baseada na chamada teoria moderna monetária, que é uma coisa ultra-economês, né? Que nem vale a pena a gente entrar muito aqui, até porque o nosso espaço é para falar do consenso, chamar atenção para os riscos de comprar uma briga por aquilo que não é consenso e, adicionando-se a isso, aquilo que não é bom senso, né? Aquilo que não tem bom senso. O convidado especial de hoje aqui do Money é o Sérgio Werlang. Sérgio Werlang foi diretor do Banco Central na gestão de Armínio Fraga, entrou lá em 1999. Ele foi o responsável, praticamente o autor do modelo de sistema de metas para a inflação que o Brasil adotou. E na nossa conversa hoje, vocês vão ver que o Sérgio, ele é, por exemplo, o defensor de uma meta de inflação mais alta, por vários motivos, inclusive por uma questão da fragilidade das contas públicas do país, e ele vai explicar isso. Então, a minha conversa com o Sérgio começa desde a fala de Rodrigo Pacheco, em que a independência do Banco Central é uma realidade. Passamos pela decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que não tem discussão de metas para inflação agora, e também por essa guerra do Banco Central entre PT e Banco Central. E por último, que saber do Sérgio Werlang, se afinal de contas ter um pouco mais de inflação significa mais crescimento. Eu passo a palavra para ele a partir de agora, para vocês acompanharem a entrevista que ele deu ao Money hoje, nesta quarta-feira. Vamos ouvir. Fica claro até pela própria fala do Pacheco que a independência é muito importante, não é? Porque o juro continuará em 13,75 e provavelmente se, como o Pacheco mencionou, não houver você não consertar a parte fiscal do Brasil, você não acertar a parte fiscal estrutural que nós estamos vivendo, nós vamos continuar com esse juro mais tempo. Aliás, isso foi dito na própria ata do Copom. Isso quer dizer, isso é uma coisa muito simples. Essa independência permite que o Banco Central reaja da forma mais racional possível, evitando que o juro caísse mais rapidamente e houvesse uma alta da inflação novamente. Então, eu acho que é muito positivo e o que está acontecendo agora está provando que isso é muito positivo. Sérgio, eu tenho que misturar a política nisso porque essa discussão já atravessou o campo técnico e ontem, por exemplo, a gente tem visto reiteradas declarações da presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que ganhou uma relevância importante como porta-voz do governo, e há um questionamento muito forte se o país tem risco fiscal, se o Banco Central está tomando decisão técnica mesmo sobre o juro. Como é que a gente consegue assentar a compreensão das pessoas de que sim, o risco fiscal existe, sim, o Banco Central tem decisões técnicas assentadas? Bom, que o risco fiscal existe, realmente eu ontem vi essa declaração da Gleisi Hoffmann, fiquei um pouco surpreso, porque isso é uma coisa clara, nós estamos com déficit, esse ano, estimativas de déficit que eu vi começam em 1,1% de déficit primário, para uma dívida, uma relação dívida-PIB bruta de 73,5% do PIB. E as tendências todas são crescentes para atingir números próximos a 80% do PIB daqui a 2 anos. Então, dizer que nós não estamos com problema fiscal parece uma coisa bastante contraditória com os dados. Então, olhando os dados, estamos sim numa crise fiscal e precisamos resolver este problema para, a longo prazo, conseguirmos ter juros reais mais próximos da média mundial ou da média mesmo que nós já tivemos. Por exemplo, hoje, o juro das letras das NTNBs de 2050 estão na faixa de 6,45, 6,40, 6,45, 6,50, por aí, enquanto que na média de 2017 até a eleição de Lula, no dia 30 de outubro, foi 5%. Então, assim, estamos ainda muito longe da normalidade fiscal.
Sérgio, falando sobre a decisão dos juros, né, que eu acabei emendando duas perguntas aqui em uma só, qual é o fundamento técnico do Banco Central colocar o juro tão lá em cima? Você já sentou na cadeira do Copom e sabe como é uma decisão ali que está muito baseada num diagnóstico amplo da economia? Qual é a explicação técnica para o BC manter o juro tão alto no Brasil, especialmente com uma inflação, esse é um outro argumento, né? A inflação do Brasil está mais baixa do que em outros países. Olha só, uma coisa é por que o juro real brasileiro é um pouco maior que o dos outros países, aliás, é relativamente maior que os outros países. A resposta é simples, nós temos uma fragilidade fiscal muito maior, estamos com uma relação dívida bruta PIB grande, uma das maiores para países emergentes, e, portanto, sempre existe uma desconfiança de se o governo vai ou não vai honrar os seus compromissos, sempre. Isso aí nós estamos convivendo há muito tempo, já desde o Plano Collor. Há melhoras e pioras quando a situação fiscal fica mais organizada. É óbvio que quanto mais organizado, menor vai ser esse juro real. Então, isso é uma coisa. Agora, por que o juro precisa subir transitoriamente para trazer a inflação para baixo? Por quê? Normalmente a inflação, quase sempre, a inflação é causada porque você aquece demais a economia, você estimula demais. Então, a economia estava estimulada demais e faltava oferta. A oferta voltou com a regularização da pandemia, mas nós continuamos com grande estímulo. Então, você tem que desestimular o crescimento da economia. A economia tem que crescer menos. Para isso, do que cresceria. Para isso, você precisa elevar a taxa de juros. Sérgio, vamos entrar no tema aqui que foi assim, a motivação do nosso convite a você, meu caro, que é a metas para a inflação. Mas eu não queria perder a oportunidade de ouvir seu diagnóstico com a experiência, a credibilidade que você tem no Brasil. Porque, no final das contas, a informação mais relevante ontem, depois de tanta confusão, como eu disse aqui, criança fazendo birra em shopping, gritando contra o Banco Central, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou confirmando, olha, a mudança de meta da inflação, o debate de meta da inflação não estará na reunião do Conselho Monetário Nacional desta quinta-feira. Nós vamos assistir juntos, Sérgio, um trechinho muito curtinho, mas acho emblemático a gente trazer aqui, que vocês vão ver a insistência dos jornalistas que cobrem a Fazenda querendo arrancar a informação do ministro Haddad sobre a meta de inflação. Não, mas esse debate está na mesa, no dia 16. Vamos um pouquinho para isso, né? Fala só se vai ter o debate, então, se o governo vai iniciar... Não está. Existe uma coisa chamada pré-COMOC, COMOC, que define a pauta do CMN. Não está na pauta. O COMOC é um conselho que prepara a pauta que vai ser discutida pelo Conselho Monetário Nacional. É basicamente composto pelos técnicos que assessoram as três pessoas que têm voto no Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Sérgio Verland, você que escreveu o modelo de metas para a inflação no Brasil, você vem defendendo uma meta mais alta para o país. Eu te passo a bola, meu caro, para você explicar o que você defende e por quê. Veja, desde o final de janeiro, 31 de janeiro de 2017, o então presidente do Banco Central declarou que a meta de longo prazo do Brasil era 3%. Deveria ser 3%. E o Brasil convivia muito bem com uma inflação, com uma meta para inflação de 4,5%, com os problemas, subia, caía, etc., mas enfim, uma convivência bastante razoável desde 2005. A partir daí, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, eles começaram a baixar mais adiante a meta para a inflação paulatinamente. Desde então eu venho escrevendo contra isso. A razão é muito simples, Thaís. 3% é um número que Chile e México utilizam para a meta. Um pouquinho acima de 2, 2,5, que são os números usados por países mais desenvolvidos que os emergentes. Então, a ideia do Banco Central é vamos nos igualar a eles. O grande problema é que nós aqui no Brasil temos um orçamento extremamente rígido do ponto de vista nominal. Então, existe sempre a chance de haver um problema fiscal.
como, aliás, estamos vivendo. É claro que o nosso problema fiscal hoje nós precisamos aí acertar 2 a 2,5% do PIB. É muito grande. Mas sempre existe, porque como existe essa rigidez nominal grande, e a rigidez é muito grande mesmo, né? O Brasil gasta quase 27%, 28% do PIB entre aposentadorias e funcionalismo público. Quando você olhar Chile e México, eles gastam de 8 a 10 pontos do PIB percentuais do PIB a menos. Então, na verdade, a gente tem o orçamento é muito engessado. Então, como é a única forma que existe simples para pequenos ajustes no orçamento, nada de muito grande como nós temos hoje. Ora, você está um pouquinho mais de inflação do que a média dos países emergentes, e aí você consegue fazer reajustes menores, principalmente da folha salarial do funcionalismo, da aposentadoria do funcionalismo, isso é um pouquinho menor que a inflação, que a meta de inflação. Então a meta tem que ser um pouquinho mais alta. Eu diria um número entre 4% e 4,5% hoje. Então essa é a razão básica. O Brasil tem uma estrutura fiscal muito mais frágil que a de seus pares. Sérgio, para a gente terminar, nós temos aqui menos de um minutinho, mas não posso deixar de te ouvir sobre isso. Inflação um pouquinho mais alta, promove crescimento mais alto? Não, ela não promove um crescimento mais alto. A inflação mais alta, ela permite, um pouquinho mais alta, né, de 3 para 4, 4,5, ela permite ajustes pontuais feitos apenas com reajustes mais lentos. Ela apenas permite reajustes pontuais. E só isso. A única coisa é que, claro, se você está numa inflação grande, quer convergir para a inflação da meta, a meta é um pouquinho mais alta, você para um pouco antes. Só isso. Essa é a única diferença. Você começa a cair um pouco antes do juro. Sérgio Werlan, ex-diretor do Banco Central, professor da Fundação Getúlio Vargas. Sérgio, foi ótimo te ouvir aqui, meu caro, volte sempre. Uma boa quarta-feira para você. Bem, minha gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: diante desse cenário, o que está acontecendo no mercado, né? Nessa terça-feira foi um dia emblemático, porque o dia começou com o Ibovespa em alta, houve ali uma primeira repercussão positiva das falas de Roberto Campos Neto, o dólar caiu, os juros fecharam, a curva de juros baixou, a bolsa tentou subir, aí a primeira paulada veio dos Estados Unidos. O CPI, o índice de inflação americana, veio praticamente dentro do esperado, mas assim, naquele teto de virar má notícia. Então, isso acabou azedando muito o humor dos mercados lá fora, atingiu os mercados no mundo inteiro, na Ásia de hoje a mesma coisa, a repercussão disso. O Brasil ontem não conseguiu escapar. No meio da tarde, saiu uma primeira informação. A Agência Estado diz lá: olha, o presidente Lula não desistiu, ele quer reduzir a meta de inflação em 1 ponto de qualquer jeito. Pronto, azedou o mercado de vez, o dólar chegou a bater em 5,21. Pouco tempo depois, veio uma nota da Bloomberg, com fontes do governo, dizendo: não, o presidente não tomou decisão ainda. Então veja o grau de instabilidade na informação, né, e no tratamento de temas sensíveis e relevantes, que fazem o risco mudar de preço o tempo inteiro no mesmo dia no mercado brasileiro. E aí a Bolsa voltou para os 107 mil pontos, aqueles 108 mil que estavam tentando ser uma espécie de piso e no final estavam sendo teto também para o desempenho da Bolsa. O Ibovespa perdeu 108 mil pontos ontem, caiu quase 1%. E o dólar subiu quase 0,5%, acabou fechado a R$ 5,19. A reunião do Conselho Monetário Nacional continua sendo o foco da atenção. Nesta quarta-feira não tem uma agenda de indicadores, a não ser pelos balanços corporativos daqui e lá de fora. E foco, todo mundo com a atenção voltada para o discurso político, né? Porque a criança está gritando no chão lá, está fazendo birra no chão. Então, é para isso que o mercado vai olhar, né? Se vai aparecer uma mãe meio envergonhada, um pai meio envergonhado e tal, e mandar a criança parar de gritar, levar a criança para casa, dizer para ela que não é bem assim que se conquista as coisas no mundo, ou não.
Falando um pouco de mercado internacional, os futuros hoje americanos abriram em queda, ainda tem repercussão da inflação americana, como eu disse aqui agora há pouco. Me chamou a atenção a declaração do Brian Nick, que é um dos C-levels da gestora Nuvem, uma enorme gestora de fundos de investimento lá fora, que ele disse o seguinte: olha, nos últimos 18 meses, o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central Americano, venceu todas as batalhas sobre o diagnóstico do processo inflacionário nos Estados Unidos. Então, segundo ele, toda vez que o mercado tentou precificar ou mudar ou descartar esse diagnóstico do FED, ele perdeu. Ontem foi um desses dias, né? E ele dizendo, olha, o Jeremy Powell fala, mantém todos os recados, um monte de diretor e presidente do Banco Central vem e fala também, fala um monte de coisa, faz ressalva, mas o mercado não, veja bem, eles estão exagerando e tal. Bom, ontem foi mais um desses dias em que o bicho pegou. Na Europa, as bolsas estavam mistas depois do dado da inflação do Reino Unido, que saiu na manhã desta quarta-feira. Então vamos para a Europa, vamos para Paris, onde está a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Vamos ouvir a Priscila falar um pouco, então, dessa inflação do Reino Unido e da situação delicada que os britânicos enfrentam na economia. A inflação no Reino Unido, então, ficou em 10,1% em janeiro, ficou um pouco melhor do que a expectativa do mercado, que esperava uma desaceleração dos 10,5% para 10,3%, então 10,1%, uma notícia boa aí para os britânicos que estão sofrendo com essa inflação. Lembrando que os britânicos estão acostumados com patamares de inflação muito menores, então uma inflação de 10%, mesmo com essa desaceleração, ainda é um dado muito alto, é uma inflação muito alta para os parâmetros britânicos. Transportes e hotéis ajudaram a suavizar a inflação do mês de janeiro, serviços também desaceleraram, ajudando a inflação a perder ritmo. Ainda assim, a inflação ela segue preocupando, então o Banco da Inglaterra já sinalizou que deve fazer mais um aumento de juros, pelo menos, mas também disse que com essa desaceleração, o ciclo de alta de juros pode estar perto do fim. E com isso, também há uma preocupação com esse aumento de juros, de desaceleração da economia. Inclusive, esse dado de inflação, ele mostra a fraqueza da economia, a fraqueza do varejo nos últimos 6 meses e sinaliza o que vários organismos já estão prevendo, que o Reino Unido pode entrar numa recessão nesse ano. Inclusive, dentre as grandes economias, dentre o G7, o Reino Unido é a única economia que deve ter uma queda nesse ano de 2023, segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional. Então, os economistas, eles avaliam esse dado de inflação como um dado positivo, porque mostra que os preços estão cedendo, mas também como um dado que é um prenúncio da recessão que está por vir no Reino Unido. Volto com você, Thaís. Minha gente, aproveitando essa voz e essa participação maravilhosa da minha parceira Priscila Yasbeck, que está lá em Paris, mas a gente segue juntas. Eu termino o Money de hoje. Desejo a vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã tem mais. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.